Fica olhando para essa frase. O que é, como é. Isso lembra queda livre. Como a gente já falou aqui várias vezes. Queda livre. Isso traz um sentido para a pessoa de vulnerabilidade, né? Sim, enquanto pessoa, vulnerabilidade extrema, ninguém sabe do momento seguinte. Não sabe se está vindo um meteoro exatamente agora, e daí daqui a instantes já era, enquanto pessoa. A gente não sabe. Esse não saber é também algo que a gente deve se dar conta. E no final, isso é liberação. Saber-se assim, sem escolha, saber que não sabe, é liberação. Eles dizem assim, fazer com desapego, sem interesse nos resultados, é sábio. Fazer sem esperar resultados é sábio, porque isso é uma totalidade acontecendo. Isso não é para a mente, realmente não é para a mente, não acontece na mente. E o ensinamento, de novo, a gente diz, é como um koan, como aquela pergunta que fica rodando, rodando, até que a mente, pum, exploda. O ensinamento é um koan, e não funciona a nível de mente. Porque, aliás, que é a mente? Senão os pensamentos, esse combo de pensamentos, emoções e sensações rodando exatamente agora. Não é uma entidade que faz isso ou faz aquilo. É como o programa desse computador aqui. O programa não tem inteligência, né? Agora a gente fala em inteligência artificial e fica confuso. Mas também não tem inteligência ali. Ali é uma combinação de muitas informações, né? Que dão a impressão de criatividade. Mas a criatividade só quem tem é a vida. Os pensamentos, olha para eles são mortos. Ah, de onde vem? Ah, não sei o quê. Isso também é história da mente, é pensamento sobre pensamento. Não lhe compete descobrir, lhe compete ser, e isso já é. Veja se não é assim, veja se isso faz sentido aí. Desde sempre, você é. O restante fica girando, 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 girando. Desde sempre você já é. Em qualquer situação, com qualquer sentimento que esteja acontecendo, com qualquer pensamento que esteja passando, você é. Isso faz sentido? Então você deixa de acreditar em qualquer coisa, em qualquer outra coisa. E aí sim é simples. Totalmente simples. E a mente tenta agarrar, tenta pegar, tenta pegar. Veja o movimento. Veja como o movimento é assim. Ela tenta agarrar. Fazer caber, muitas vezes, na ideia que a gente tem do que é essa simplicidade, do que é
essa abertura, do que é essa compreensão, são só palavras, já é. E aí a gente costuma vir aqui, né, faz esse exercício, né, de desfocar todos os sentidos, que geralmente eles estão contraídos, né, para ver isso. A mente também, ela é tipo uma contração, assim, esse mecanismo, né, uma contração, assim, para tentar fazer com que caiba nos conceitos, né? Enquanto a gente fala, parece até que tem um scanner passando, assim, para tentar encontrar uma pista. Veja se não é assim. E assim os sentidos também, a visão, a audição. Você nem estava prestando atenção ali na sensação tátil de você encostado na cadeira ou no chão, né? E agora, como eu chamei a atenção, o foco foi para lá. Você vê como é assim? Então, faz esse exercício. Parece interessante aqui de desfocar. Desfocar. Então, assim, quando olha, mas não olha para nada específico. E aí perceba como tudo entra no campo de visão, esse lateral, essa visão lateral também, sem nenhuma pretensão de capturar nada. Só um relaxamento, assim, da visão. E um relaxamento também da audição. Tudo é permitido. Às vezes vem algum som diferente que você não tinha percebido ainda. E as sensações também. Veja como as sensações são difusas. Isso que você chama de corpo são só sensações aqui e ali. E esse aqui e ali você nem consegue dizer onde é que é. Percebe? Tenta fazer esse exercício aí. E ao mesmo tempo os pensamentos continuam. Às vezes vem alguma imaginação. Você lembra de alguma coisa fora, que parece fora. Vem uma memória, uma projeção. E aí pode ser que você consiga perceber que esse campo de visão e de percepção também acontece nesse lugar onde os pensamentos acontecem. Nesse não lugar. E quando a gente faz essa experimentação, assim, vai contemplando, pode ser também que você consiga ver que não tem limites, que a limitação, a localidade, corpo, parece uma localidade onde você está situado, ela também é uma ideia. Tudo isso nesse sentido de existir. Acontece para esse sentido de existir, que você chama de eu. Ele é o primeiro pensamento. Essa sensação de existir é o eu, o primeiro pensamento. Quando você olha para ele, não tem nada lá. Veja se não é assim. Ô, Bárbara, Oi. quando você fala que é das sensações que elas, né, que elas quase como se elas não existissem, né? Elas são difusas.
não é a experiência aqui, sabe? Como é a experiência? Tem sensações que são muito, muito, muito presentes, assim, muito concretas, né? Tem sensações que atravessam, que causam, por exemplo, Está falando sobre. Ah, tá, por diga. exemplo, uma ansiedade causa uma palpitação, causa efeito físico. Então, que é confuso quando você fala que as sensações Agora a gente está sendo pontual, a gente são. está falando das sensações do corpo agora, né? A gente não está Hum, falando de um episódio que acontece e tal, não, a gente está falando agora. A intenção agora era a gente olhar para esse instante. O que que você está sentindo agora, Surati? Quando você olha para as sensações do seu corpo, tem então, uma sim, crise de ansiedade acontecendo? tem uma crise de ansiedade acontecendo. Sim, Sim, tem uma crise de ansiedade acontecendo, que daí gera palpitação, gera, enfim, uma série de efeitos muito concretos. Não é assim uma. E ainda que tenha uma consciência de que nada disso tem uma existência por si só, ainda assim isso está acontecendo. Tem esses sim, atravessamentos no corpo acontecendo, sim, tem sim, né? mas tem sim. A gente não está dizendo que isso não está acontecendo. Só para você ver como isso não é assim tão delimitado, porque você fala sobre uma palpitação, por exemplo, né? Mas se você é, olhar para isso, onde é que está palpitando? Você vai localizar isso dentro do peito? Ou isso é uma sensação que você não sabe direito onde é? Que ela tem que passar por uma ideia que você tem de onde é coração, de onde é corpo. Veja se isso faz sentido. Não é que a palpitação não está acontecendo, é que ela não é exatamente como a gente imagina, sabe? Corpo não é exatamente como a gente imagina, as coisas não são delimitadas como a gente imagina. Faz sentido, Surati? Ou não? Você entende? Quando eu digo que as coisas assim, elas não estão localizadas. Se você não tiver essa, como é que eles falam? É um mapa mental do corpo. Você tem um mapa mental do corpo. Quando você não está olhando para o corpo, você sabe onde estão os pés, porque você está imaginando através desse mapa mental. Você não está vendo seus pés, você não tem a sensação do contorno deles. Você está imaginando, acessando a sua memória nesse mapa mental. Então, tudo não é real como a gente realmente imagina. Tudo é nesse mental. Veja, eu entendo isso e isso já, já foi experienciado dessa maneira muitas vezes. Sim. Mas, ao mesmo tempo, tem uma percepção muito clara de, você chama de resistência, né? E a minha sensação aqui é que eu não tenho gostado dessa palavra, sabe, Bárbara? Uhum. Mas é só Porque, uma palavra, por que você não, não eu tem sei, gostado? porque não me parece porque a resistência, na minha sensação, parece que vem junto um não querer, né? Hum. Eu não quero que a coisa seja diferente. E eu não percebo assim. Veja, claro, nós estamos falando de palavras e de significâncias, né? Mas eu estou falando só de como atravessa aqui. Uhum. Não é que eu não queira, não é que eu queira ficar assim,
não é um desejo de ficar assim, é mais um não saber como que seria diferente. E eu acho que é isso que assusta, Sim. né? É esse não saber, né? Uhum. Porque vem uma sensação é, de que é, é, talvez sim de um aterror, de um terror mesmo, né? De um apavoramento, né? Uhum. Sim. De ficar sozinho, né? Uhum. Porque Sim. de ficar sozinho. Então, Sim. aí quando você fala, por exemplo, perceba que você não consegue localizar, não é a experiência direta nesse momento aqui. A experiência direta nesse momento tem uma palpitação, eu sinto aqui, eu pego nela, eu sinto um amortecimento no braço. Então, ela é muito palpável neste momento. E, de novo, eu reforço de que eu Hum. sei que isso não tem uma realidade por si só, ao mesmo tempo é esta experiência, Sim, minha né? querida. Então, a gente pode dizer assim: é, a pessoa existe. Se a gente olhar assim, a pessoa existe. Porque a gente se sente, a gente sente a pessoa. A gente sente como tendo limites, não é? A gente sente como indo todo dia levantando, indo trabalhar e tal e tal. A gente sente. Isso parece tremendamente real, não é? O que você está falando aí é isso. E não tem nada de errado, tá? O que a gente está tentando fazer é uma experiência de desconstrução disso, porque não é real, mas parece. É isso que você está dizendo? Parece sim, você está dizendo para mim que não está aí, tô, É, mas eu tô sentindo. não, é porque assim, eu sei que não é, como eu trouxe, já, Eu sei, tá, vai. eu já tive essa visão, vou chamar assim, né? Sim, aham, Essa lucidez, essa clareza já veio, já foi vista, já foi comprovada, tipo, é isso aí, eu sim, tô ligada, sim. é assim mesmo, é Mas no isso aí. momento não está acontecendo. Mas no momento não é assim, no momento é outra Ah, coisa que acontece. sim, No momento tem esse lugar desse atravessamento, que eu vou chamar assim, né? uhum, E é isso, é isso. O que a experiência direta agora é esse atravessamento dessa ansiedade, dessa sensação. E ela é muito real enquanto se está atravessando ela. Ela não é a difusa, não, ela é muito viva, não, mas não é, né? não é Assim, essa né? a questão. A É nesse questão era sentido, ali, assim. sim, eu entendo, mas ali era um exercício, né? É um exercício para a É, gente tentar fazer essa abertura, porque a gente está sempre, enquanto dentro dessa ideia de ser uma pessoa, sempre contraído. Então, para a gente começar a desmanchar isso, porque não adianta desmanchar só na ideia que a gente tem, a gente faz esse exercício, né? Mas eu não digo assim, não, que é simples e que sempre a gente vai conseguir fazer e tá tudo certo, sabe? Mas se a gente tivesse, se tu tivesse aqui comigo, a gente ia investigar isso aí mais profundamente para você me dizer onde é que você estava sentindo isso, onde é que está a ansiedade, ou o que é ansiedade, o que, que você chama de ansiedade, isso aí, enfim, porque os nomes parecem tão certos, né? Tão certos, tão forte que isso está realmente ali. Mas enfim, não é o caso, né? Mas você entendeu?
Sim, Você entendeu a questão? sim, só achei que valia essa investigação também, Sim, né? claro. Foi o Pode interromper quando quiser, Surati. É isso aí. É vivo. Isso é vivo. Mas o que me chamou a atenção na tua fala foi que você falou ali da questão da resistência, que resistência não é uma boa palavra, mas depois você falou em terror. Quem tem sim, terror resiste. sim, Não porque quer, não porque mas eu quer, não acho que talvez. E é a gente porque está para mim, falando de uma é que forma, para mim o terror não é exatamente uma escolha nesse não é sentido, né? escolha, mas Não a é uma gente não está escolha, não é falando de assim, escolha. sim, mas é que a resistência, por isso que eu trouxe que a resistência vem embebida dessa significância de não querer, e não é uma escolha, Mas, né? enfim, é exatamente essa resistência sem escolha que a gente está falando, tá? Talvez a palavra não tenha lhe parecido boa, mas não estamos falando de escolha, estamos falando exatamente disso que a gente não escolhe, mas é como a gente está tão submerso, como a gente está tão submerso nessa ideia, essa resistência vem. Sabe aquela história do inconsciente? Essa resistência, ela está lá, ela tá nos movendo, e você até quer fazer outra coisa e não consegue. Isso é a história do medo, do terror, é do que está por baixo, sabe? Que é isso que você falou. Medo de quê? De ficar sozinho? O que é ficar sozinho? É o meu mundo acabar? É o meu mundo acabar? É. Isso aí não é pouco. Sim, Isso não é pouco. sim. Então é natural que seja assim e não tem escolha. Nunca tem escolha. A gente começou o texto dizendo isso, né? Uhum, Que não tem escolha. Tá, agora deixa sim. eu fazer uma pergunta. Fala, Estás me querida. escutando, Bárbara? Tô Tá, escutando, sim. tá, porque assim, ó, eu também tive muita ansiedade. Ano passado amenizou e ontem à noite veio uma ansiedade e a ansiedade vem com taquicardia, não tem o que fazer, né? Porque assim, ó, eu não sei por que vem a minha, ou é uma mescla de muita coisa, não sei. Mas assim, ó, resumindo, como a Surati sabe do que veio a ansiedade dela, ela não podia, tipo assim, ela não podia, não, ela viu o que era. Então, isso vai amenizar, mas como eu não consigo ver o porquê da minha ansiedade, a coisa ainda vai ficar ali. Não sei agora. Está entendendo o que eu quero perguntar, né? Se a pessoa, a partir do momento que sabe o porquê que veio aquela ansiedade, ela já ameniza mais. Eu não sei, Vídia, se essa tua pergunta está mais na área da parte terapêutica, né? O que eu posso dizer, assim, que esse autoconhecimento, sabe, da tua natureza, é uma das terapias mais eficientes que tem, sabe, em relação à pessoa. Não é, satsang não é terapia, mas esse, esse saber-se é extremamente terapêutico para a pessoa. Observa aí contigo se isso não tem te trazido mais tranquilidade, mais assertividade, né? Observa, sabe, se esse amadurecimento, assim, sobre a natureza da vida não traz também para a pessoa mesmo um viver mais, sei lá, qual seria a palavra, mais pacífico, mais pacificado, porque os problemas continuam a acontecer, não é isso. Mas começa a ter uma maneira de ver, de relacionar diferente com as situações e com as pessoas.
se a gente entender que não tem dois, e tudo é você, não tem como isso não mudar o comportamento até do personagem, sabe? Porque você e o teu pai e os teus irmãos são uma coisa só. Então você vai ouvir eles de forma diferente num determinado momento, quando isso vai realmente assentando, né? Você vai ver de forma diferente. Aquilo já não vai ter, eles dizem assim, né? Um peso tão grande. Porque o maior sofrimento de todos é sentir-se separado. E esse sentir-se separado nos torna agressivos, a gente está sempre na defensiva, a gente está sempre precisando se afirmar, a gente quer sempre ser amado. Aí, a raiz de todos os sofrimentos, gente. Então, se essa ideia de ser uma pessoa começa a desmanchar, as coisas parece que vão ficar melhores, né? A gente não precisa tanto do que o outro nos torne felizes, né? Olha só, que maravilha. A felicidade por si só, porque a vida é felicidade, é o teu nome, como eles dizem, né? O teu nome mais básico é liberdade, é felicidade, é paz, é. Ô, Badra, e também assim, cara, me fez lembrar aqui do último texto, né, que ele chama atenção para essa ideia de, de chegar, de iluminação, e essa ideia de se sentir bem, né, como sentimento. Boa noite. Né, e, né, e ele fala, não é isso, não tem a ver com o sentimento, né, não vai se sentir, pode se sentir de um jeito ou de outro, isso não é importante, né. E aí sim é uma interpretação com essa isso que aparece, que a gente dá nome de ansiedade. Para cada um aqui, ansiedade pode ser uma coisa, né? Aí é uma interpretação mesmo, algo assim. Pensando bem, eu nem sei bem o que que é isso, apesar que surge algo aqui que eu dou nome disso também. Mas assim, o fato é que isso também não está errado. A interpretação sim é que isso é errado, que na vida, cara, é isso, é movimento, né? Essas coisas aparecem. O que acontece é que a gente costuma não dar boas-vindas a isso que aparece, né? Que também não, mais uma vez, não há escolha, né? Nem isso que nem aparece, nem a não resistir não é uma escolha também, né? Tudo disso, isso dentro. Mas Isso só para. tudo, é, pode falar, pode terminar. Não, é só para. Porque, cara, é infinito, a gente está falando de infinito, infinito é tudo, né? Não é só um lado, né? Sim. Tá vindo muito do texto, assim, eu queria a parte Ah, só da a parte cocaína, boa, né? só que a parte boa, É só a parte boa. não é a vida, cara, Então, né, né, a gente lida com isso no ensinamento, né? Ah, eu posso te dizer, assim, que parece que vai melhorar, mas não é isso, porque já é exatamente como está agora, sim, né? Então, a gente está conversando, a gente fica variando, pulando entre dois mundos. E aí a gente está falando com a mente e tentando seduzi-la. E aí a gente está falando a partir do absoluto. É simplesmente como é. Sabe? Pega esse momento exatamente como é. Percebe que tem isso, tem isso e tem isso. Tem isso, tem isso, tem isso. Tem tudo. É totalmente inclusivo. Né? E a mente captura
leitura, e a mente conta um monte de histórias, e a gente sai de novo daquilo e olha para o lugar certo, olha para esse sentido de existir, olha para esse eu. Isso acontece para quem? Acontece para esse eu. Esse estado tranquilo e esse estado de crise, de ansiedade, de qualquer estado, também acontece para o eu. Isso não dá para tirar. Todos vamos concordar. Todos vamos concordar. Acontece para mim, acontece para mim. Acontece para o eu. Pronto, quem é esse eu? Esse eu, se você olhar, é isso, é esse sentido de existir agora, exatamente agora. Fica com isso. Fica com isso. Ele cita Nisargadatta, que o mestre dele falou isso para ele. E ele foi lá e fez. Simples, negócio bem simples. Fica dando 1000 voltas, 1000 voltas, 1000 voltas, é a maneira da mente. Essas 1000 historinhas é a maneira da mente. Só olha para o eu.